Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de Excel. Essa é a quarta videoaula do nosso curso e hoje eu vou estar mostrando para vocês duas funções, que é o de arredondamento, tá? De casas decimais e arredondamento de números mesmo. Então vamos lá. É o seguinte, a gente calculou através da função média a média do bimestre. Então a gente usou média, o intervalo que vai do B4 até o E4 e ele deu uma média aqui para mim. Só que para a nota ficaria interessante o seguinte, ao invés de deixar 16,1 ou 11,8, arredondar essas notas aí. Então eu vou mostrar aqui, ó, como que se faz e depois a gente faz lá na prática. Então vou só trazer aqui, ó. Então vamos lá, as duas funções que eu vou mostrar para vocês, para vocês verem a aplicação, é justamente isso aqui, ó, o arred e o marred. Então, o arred, esta função arredonda o número até uma quantidade específica de dígito, em que você poderá determinar uma precisão numérica de casas decimais. E a síntese é o seguinte, ó, é o arred, o intervalo ou o valor e a quantidade de casas decimais. Então, casas decimais aqui. Esse é o arred. Então, fazendo aqui na prática, ó, então vou fazer aqui embaixo só para vocês verem. Imagina que eu tenho o valor 16,256 e que eu tenho o valor, sei lá, 18,85 e vou inventar mais um aqui, ó, 35,50. Usando o arred, que é para arredondamento, eu tenho um intervalo ou um número. Então, no caso meu aqui, eu vou estar usando esses números aqui, ó. Olha para vocês verem como que é bem simples. Se eu olhar a síntese aqui, então no primeiro parâmetro, ele fala que é o intervalo ou valor, e no segundo é a casa decimais aqui. Então, aqui no Excel ficaria assim, ó, igual arred, a parênteses. Aqui eu vou passar esse número aqui, ó. O número é 16,256. Eu quero arredondar para duas casas decimais. Então, põe um ponto e vírgula aqui, ó. Se eu quero duas casas decimais, eu ponho 2 aqui, ó. Se eu der um Enter, olha o que vai acontecer. Ao invés dele trazer o 16,256, ele já arredondou para mim e trouxe 16,26. Bom, aqui nesse aqui tem duas casas decimais. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual arred, a parênteses, dou um clique no valor e vamos supor que eu quero trazer com nenhuma casa decimal, quero arredondar mesmo, trazer um número inteiro. Dou um Enter, ó, pode ver que o 18,85 está mais próximo de 19, ele já arredondou para mim para 19. E aqui, ó, no 35 vou fazer a mesma coisa, igual arred, a parênteses, dou um clique nele, ponto e vírgula, e vamos deixar com duas casas decimais. E vou dar um Enter aqui, ó. Como eu estou pedindo para deixar duas casas decimais, ele só tem uma, só vou aumentar aqui, ó. Então, aumentar casas decimais, ó. Deixa eu dar um Enter agora, ó. Aqui arrumando novamente, tá? Ó. Vou deixar então com uma casa decimal. E ele agora deixou com 3, agora só arrumando aqui, vou deixar para duas. E trouxe para duas. Se eu deixar colocar um aqui, ó, ele coloca, tá colocando duas porque eu aumentei aquela hora aqui, tá, gente? Então só diminuir aqui para deixar o padrão. Pode ver que se eu aumentar aqui ou diminuir, ele já vem arredondando para mim, porque o arred faz isso. Ou seja, a gente vai fazer o arredondamento então desses números aqui, ó. Uma outra também que é interessante é justamente o marred. O marred é o seguinte, ó, explicando que o marred, essa estrutura permite fazer o arredondamento de algum número, algum valor, um número, né, e você especifica o valor a ser arredondado. Então, a síntese é marred, intervalo ou valor, e o valor a ser arredondado. Então, vamos lá, na prática é mais fácil, ó. Imagina que eu tenho um valor 16,1 e eu tenho um valor 16,9. Então pode ver que o 16,1 fica mais próximo do 16, o 16,9 fica mais próximo do 17. Então se eu usar o marred aqui, ó, a parênteses, dou um clique no número, ponto e vírgula, e vou falar para ele aumentar em 0,5, ou seja, arredondamento de 0,5. Então se ele for aumentar em 0,5, fica mais próximo de 16, ó, arredondou para baixo. E aqui, ó, igual marred, a parênteses, dou um clique aqui, ó,
ponto e vírgula, e vou colocar o 0,5, fecha parênteses, e como está mais próximo de 17, ele arredondou para 17 para mim, só aumentando aqui, ó. Então tá aqui, ó, 16, 17. Então vamos usar esse marred, tá, gente? Ó, então no marred você especifica, no entanto, ó, tá vendo que tá 0,5? Vamos colocar 1 aqui, ó, só para vocês verem. Ó. Coloquei 1, deu um enter, deixei o próximo 16. Vou colocar 1 aqui, ó. E ele colocou, como ele aumentou em mais 1, ele deixou 16, opa, aqui tá um 0, aqui tá, gente, ó. Vou colocar um 1 aqui, ó. Pode ver que ele arredondou e deixou mais próximo 17 e aqui mais próximo 16. Então vamos lá, vamos fazer isso daqui para esses valores aqui, ó. Então isso aqui só foi me mostrar. Eu vou usar aqui, ó, o médio. Pode ver que o meu número, o valor meu é o 16, o intervalo então vai ser isso daqui tudo, ó. Então se eu olhar o meu primeiro parâmetro aqui, ó, eu vou usar o marred. Então o intervalo ou valor. O intervalo ou valor, o primeiro parâmetro aqui, vai ser isso daqui tudo. Então antes da palavra média, eu coloco aqui, ó, marred, a parênteses. Então isso daqui, ó, média, e o intervalo que dá média, que vai gerar o número, vai ser o meu primeiro intervalo. E eu vou colocar em 0,5. Antes de dar um enter aqui, eu só quero que vocês observem o seguinte, ó. Aqui está 11,8, então está mais próximo do 12. Aqui vai ser 16 mesmo, aqui vai ser 12,5. Então vou dar um enter aqui, ó. Pode ver que esse ficou em 16. Vamos fazer para os outros aqui, ó. O 11,8 está mais próximo do 12. Então, soltando aqui, ó. Olha lá para você ver. Agora já está todos os números arredondados. O 12,5 manteve, o 12,0 manteve e o 12 aqui foi arredondado, tá? Só vou desfazer, gente, só para vocês observarem, ó. Vou desfazer aqui, ó. Voltar que estava antes, ó. Observe os valores para vocês verem, ó. Espera aí, só desfazer aqui. Opa, média não. Só vou desfazer aqui, ó, para vocês observarem os valores. Olha só, o valor então é 16,1, 11,8, 16, 12,5 e assim por diante, tá? Só vou fazer uma cópia de célula aqui, ó. Aí, pode ver que em todos eles, ó, observe aqui em cima para vocês verem, todos eles estão média. Agora fazendo um arredondamento, eu vou colocar uma marred aqui, ó. O intervalo vai ser todo o número, ponto e vírgula, em 0,5. Para aumentar 0,5. Pode ver que já trouxe 16, arredondou para 16, o 11,8 vai passar a ser 12 e assim por diante. Ó. E já está aí os números arredondados, tá? É bem simples mesmo. E eu aproveitei, não sei se vocês perceberam, mas eu trouxe aqui, ó, situação aprovado, situação de aprovado e faltas e notas. Eu vou aproveitar já para fazer, eu vou selecionar aqui, ó, essa parte, ó, porque essa parte toda que eu estou selecionando é o Excel que está fazendo para mim. Ou seja, as entradas de valores que eu digitei foi as notas, ó, a nota primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Esse total eu fiz através da fórmula soma, média, eu fiz através da fórmula média, agora eu usei uma head e nessa videoaula eu apresentei para vocês tanto a head, que é para arredondamento de casas decimais, certo? Só um exemplo bem rapidinho aqui, ó, só para relembrar, 16,865. Quero deixar com somente uma casa decimal. Então a head, quero arredondar para uma casa decimal só. Então, ao invés de ser 16,865, eu ponho um ponto e vírgula que eu vou arredondar para uma casa decimal só. Então pode ver que ele... É porque, gente, aqui eu estou formatando a célula, estou fazendo aqui num lugar diferente, aí vocês vão ver o que está acontecendo. Ó, é 18,563. Aqui já vai funcionar certinho. Ó. A head, e quero arredondar esse número para uma casa decimal. Dou um Enter, olha lá para vocês verem, 16,5. Ele já trouxe para mim arredondado o número aqui, tá? É que aqui eu já estava diminuindo as casas decimais, por isso estava dando esse problema aí. Bom, mas olha só. Total, média, maior valor, menor valor aqui, ó, e situação, foi tudo coisa que o Excel fez pra gente e a gente calculou através de funções. Agora eu vou selecionar isso daqui tudo, ó. Selecionei e vou colocar o ponteiro do mouse na borda aqui, ó, de tal forma que ele vai transformar numa cruz com setinha. Eu clico, seguro e arrasto, vou arrastar uma célula do lado e vou colocar aqui, ó, total de faltas. É mais uma informação que está entrando. Vou dar um duplo clique no divisório para ele aumentar. Eu vou inventar alguns valores. Então, o João teve 10 faltas, o Pedro teve 35 faltas,
Maria 15 faltas, o José, sei lá, 32 faltas e finalmente Felipe teve 7 faltas. Bom, olha só para manter um formato aqui, ó, selecionei todos eles e eu tenho aqui, ó, bordas e eu vou colocar aqui, ó, todas as bordas, só para ficar no mesmo padrão. O que eu vou fazer agora? Na função C, nossa, a gente tinha aqui, ó, se o total de notas, que é aqui, ó, se esse valor aqui for maior que 50, aprovado. Agora, se esse valor que está aqui for menor que 50, traz reprovado. Só que agora é o seguinte, agora eu não quero mais somente a situação de aprovado ou reprovado, eu quero trazer também a situação de reprovado. Então, eu trouxe aqui, ó, só para ilustrar, e estou dizendo o seguinte, ó, a situação vai ser assim, ó. Para ele ser aprovado, a quantidade de falta tem que ser menor que 20. Então, menor que 20 é 19 para baixo. E para ele ser aprovado, a quantidade de nota tem que ser maior que 50. Ou seja, para ele ser aprovado, a nota tem que ser maior ou igual a 50 e a quantidade de faltas tem que ser menor que 20. Para ele estar reprovado, basta uma das duas coisas acontecer. O que é? Ou as faltas a nota, tá, gente? Aqui está invertido aqui, ó. Aqui menor que 40 seria a nota, tá? Só inverter aqui, ó. Menor que 40 seria a nota e aqui maior que 35 seria a falta. Para ele estar reprovado, ó, se as faltas for maior que 35, ele está reprovado. Ou se a nota for menor que 40 também está reprovado. E sendo que se nenhuma dessas duas coisas acontecerem, ele está em recuperação. Então tem três situações agora de recuperação, reprovado e aprovado. É o que a gente vai estar modificando aqui agora para a gente poder criar, tá? Só que essa daí eu vou deixar para a próxima videoaula. Aí na próxima videoaula a gente faz essa função C com mais de duas condições e agora com três condições. Aí a gente vai estar modificando aqui, certo? Então até a próxima videoaula. Tchau!